Um chefe da máfia que os médicos tinham condenado a nunca ser pai se ajoelhou na lama diante de dois filhos abandonados e sentiu o mundo inteiro rachar ao meio naquele único segundo. Stefan Valente estava ali de terno de 3 peças, o tecido que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava num ano, impecável apesar da sujeira que já ensopava os joelhos, e os olhos presos naquela menina que apertava um recém-nascido contra o peito ossudo, como se aquele bebê fosse o único motivo para ela continuar de pé. Ela não devia ter mais de 6 anos. Mas aqueles olhos carregavam um peso que Stefan reconheceu na hora. O mesmo vazio profundo que ele sentia toda noite ao entrar no seu cobertura e encontrar só silêncio e sombra esperando por ele. O mesmo abismo que havia engolido o casamento com Bryn Hall, transformando duas pessoas que dividiam um sobrenome em completos estranhos que comiam nas extremidades opostas de uma mesa de 12 lugares sem trocar uma única palavra. A única diferença era que aquela menina tinha alguém para proteger. Durante 15 anos, Stefan havia construído um império de sangue e concreto, controlado metade do submundo de Chicago, acumulado mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas, comprado juízes, enterrado inimigos, dobrado a cidade à sua vontade. Mas nunca conseguiu comprar a única coisa que realmente queria. E os médicos tinham se encarregado de garantir que ele soubesse que jamais conseguiria. Que sua linhagem, o nome valente que o avô matou para preservar, morreria com ele. E agora, ajoelhado na lama em frente a um armazém abandonado no lado sul da cidade, um armazém que ficava no seu território, no seu mundo, Stefan havia encontrado 2 filhos que precisavam exatamente do que ele tinha para dar, mas nunca tinha tido permissão de oferecer. Ele disse o próprio nome devagar, estendendo a mão como quem se aproxima de um animal ferido que pode fugir ou morder. E a menina se prensou ainda mais forte contra a parede podre, calculando o perigo com uma precisão que apertou o peito de Stefan, porque era o mesmo cálculo que ele fazia em salas cheias de homens que queriam vê-lo morto. Só que ela estava apostando a própria vida. Phoebe, a voz tão pequena que ele quase não ouviu. Meu nome é Phoebe. Depois ela disse que o bebê nos braços era seu irmão, Theo. Que a mãe tinha ido embora 3 dias antes. Prometeu que voltaria, mas nunca voltou. E a menina contou tudo isso sem uma única faísca de emoção na voz, como se estivesse falando do tempo ou do que tinha comido no café da manhã. E foi essa frieza, essa calma ensaiada e aterrorizante de uma criança que já tinha aprendido que chorar não muda nada, que partiu Stefan Valente ao meio. Se essa história tocou algo dentro de você, aperta o like e compartilha com alguém que precisa ouvir. E não esquece de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. Porque o que Stefan ainda não sabe é que trazer essas 2 crianças para casa não vai apenas mudar a vida dele. Vai obrigá-lo a escolher entre o império que construiu e a família que nunca imaginou ter. Stefan ligou para Orion com uma voz que aquele homem, veterano de Fallujah, jamais tinha ouvido. Não era uma voz de comando, não era uma voz de ameaça. Era a voz de alguém tentando se manter calmo sem saber como. Traga o carro aqui. Agora. Orion não perguntou, não precisou. Porque em 8 anos como braço direito de Stefan Valente, ele tinha aprendido que quando o patrão falava assim, as regras normais tinham ficado para trás. O Escalade blindado parou em frente ao armazém em menos de 10 minutos. Os faróis cortando o escuro como 2 facões, e Orion desceu do carro e congelou ao ver o que estava diante dele. Seu patrão, o homem diante de cujo nome metade de Chicago tremia, parado num campo de lama com uma menina maltrapilha segurando um recém-nascido. O terno que valia dezenas de milhares de reais enlameado até os joelhos, e nos olhos, algo que Orion nunca tinha visto em 8 anos. Algo que parecia medo. Orion abriu a porta traseira sem dizer uma palavra, e Stefan estendeu a mão para Phoebe. Mas ela não a tomou. Só olhou para dentro do carro, para os bancos de couro cor de creme, para a luz suave do interior, para um mundo completamente diferente de tudo que ela já conhecia. Depois olhou para os próprios pés. Descalços, enlameados, esfolados, em carne viva, e disse numa voz tão pequena que o vento quase engoliu. Vou sujar o seu carro? Aquelas 4 palavras atingiram o peito de Stefan com mais força do que qualquer bala que ele já tivesse desviado. Porque aquela menina de 6 anos não tinha medo de apanhar, não tinha medo de ser abandonada mais uma vez. Ela tinha medo de sujar o banco de um estranho.
Medo de que a única coisa que a separava daquela lama fosse ela estar limpa o suficiente para ter permissão de sentar no couro. Stefan se ajoelhou novamente, desta vez bem ao lado da porta aberta, olhou nos olhos dela e falou devagar. Entra, meu bem. É só um carro. Phoebe subiu com passos minúsculos, tão cuidadosos que parecia que o chão podia ceder a qualquer momento. Sentou-se na beira do banco com apenas um quarto do corpo, as costas rígidas como uma tábua, os dois braços fechados em torno de Theo, os olhos fixos à frente, com medo demais para tocar em qualquer coisa. Orion dirigia, olhando pelo espelho retrovisor a cada poucos segundos. E o que via ali fazia seus dedos se fecharem mais forte no volante. Stefan Valente sentado ao lado de uma criança de 6 anos com o rosto de um homem que não sabia o que fazer. E isso era algo que Orion jamais tinha visto no patrão. Desamparo. Theo começou a chorar. Não o choro agudo de um bebê saudável, mas um gemido fraco e fino. O choro de um bebê tão esgotado que não tinha fôlego suficiente para ser alto. E aquele som cortou o ar dentro do SUV como uma lâmina. Phoebe imediatamente começou a embalar o irmão. Os lábios se movendo em sussurros que Stefan não conseguia entender, mas reconhecia o ritmo como palavras de acalanto. Palavras que uma criança de 6 anos não deveria saber dizer porque não deveria ter que ser mãe do próprio irmão bebê. Ele está com fome, Phoebe disse sem olhar para Stefan, a voz ainda plana do mesmo jeito que quando falou sobre a mãe. Não tenho nada para dar a ele desde ontem. Stefan se inclinou para a frente. Orion, para na farmácia mais próxima. Qualquer uma aberta. O Walgreens 24 horas da Ashland Avenue brilhava sob a luz branca e dura dos tubos fluorescentes no meio da madrugada, e Stefan entrou como um fantasma de outro mundo. O terno Brioni manchado de lama até os joelhos, os Oxford de $4.000 arruinados, o cabelo escapando do lugar, parado no corredor de produtos para bebês com os olhos de um homem jogado num território que não falava sua língua. Ele encarava as prateleiras de fórmulas sem saber qual era para recém-nascido. Não sabia o tamanho de fralda. Não sabia qual mamadeira não faria o bebê engasgar. Durante 15 anos, ele havia comandado um império sem hesitação, tomando decisões em frações de segundo envolvendo milhões de dólares e vidas humanas. Mas diante de uma prateleira de fraldas, se sentia lendo um idioma que nunca aprendeu. Uma atendente do turno da noite se aproximou. Uma moça de rabo de cavalo, os olhos arregalados ao ver o terno e a lama, perguntando se ele precisava de ajuda, Stefan disse numa voz que mal reconheceu como a sua própria. Preciso de tudo para um recém-nascido. Fórmula, mamadeira, fraldas. E comida para uma menina de 6 anos. O que você tiver. A atendente não fez mais perguntas. Talvez porque os olhos dele dissessem mais do que qualquer explicação jamais poderia, e ela começou a tirar itens das prateleiras. Fórmula para recém-nascido, mamadeiras de boca larga anti-asfixia, fraldas de recém-nascido, lenços umedecidos, creme para assadura, e um sanduíche embalado com um pequeno suco de caixinha da seção de lanches. Stefan pagou sem olhar para o troco, enfiou tudo em 2 sacolas grandes, e voltou para o SUV onde Orion estava de guarda lá fora, e Phoebe ainda sentada dentro com Theo apertado contra o peito, as costas rígidas, os olhos colados na janela como se estivesse memorizando cada rua, caso precisasse encontrar o caminho de volta. Stefan abriu a fórmula com os dedos que 3 horas antes tinham assinado uma ordem para mover $2 milhões para uma conta de lavagem de dinheiro nas Ilhas Cayman, leu as instruções de diluição sob a luz de teto, mediu cada dose com o foco que normalmente reservava para negociações de vida ou morte, e quando despejou a água morna na mamadeira que Orion havia comprado, suas mãos tremiam. Não de frio, não de medo do jeito que sempre entendeu o medo, mas porque estava segurando algo mais frágil do que qualquer coisa que já tivesse tocado, e estava aterrorizado de quebrar. Ele passou a mamadeira para Phoebe. Ela tomou com as 2 mãos como se fosse um tesouro, guiou o bico até a boca de Theo, e o bebê mamou com um desespero silencioso, os dedinhos arranhando o ar. E Phoebe observou com olhos que guardavam algo parecido com alívio, e também uma dor mais profunda do que qualquer criança deveria carregar. O olhar de quem foi forçado a ser responsável por outra vida antes de ser grande o suficiente para proteger a própria. Stefan ofereceu o sanduíche para Phoebe.
Ela olhou para ele, olhou para Stefan, então desenrolou devagar, com cuidado, garantindo que nenhuma migalha caísse. E deu a primeira mordida e mastigou tão devagar que Stefan teve que virar o rosto porque não conseguia assistir a isso sem sentir algo dentro do peito apertar até o ponto da sufocação. Porque ela comia do jeito de quem já ficou com fome tempo suficiente para saber que cada mordida pode ser a última. E ele pensou no jantar que nem tinha se dado ao trabalho de tocar naquela noite, uma mesa de 12 lugares coberta com um linho branco impecável no cobertura. Ele numa ponta, Brin na outra, separados por 3,5 metros de silêncio. A comida de chefe particular esfriando em porcelana enquanto os dois fingiam que a presença do outro não existia. E agora uma menina de 6 anos comia um sanduíche de farmácia como se fosse a melhor refeição da vida. O elevador privativo abriu no andar do cobertura um pouco antes das 2 da manhã. E a primeira coisa que Stefan viu foi que as luzes da sala ainda estavam acesas, o que significava que Brin não estava dormindo, o que significava que ela estava sentada com um livro no canto do sofá, do jeito que fazia toda noite. Porque era assim que ela se trancava dentro do próprio mundo para não ter que admitir que morava no cobertura de um homem que detestava. Stefan saiu do elevador com Phoebe logo atrás. A menina ainda segurando Theo com força, os pés descalços tocando o mármore e se recolhendo como se a pedra fria pudesse engoli-la. E atrás deles, Orion carregava as 2 sacolas de farmácia com a cara de quem estava tentando entender como o mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Brin ouviu os passos, levantou os olhos do livro, e tudo o que aconteceu depois se deu dentro de um silêncio que durou exatamente 3 segundos e pareceu para Stefan durar 3 anos. Ela ouviu primeiro a lama no terno, o cabelo fora do lugar. Depois os olhos foram descendo e ela viu a criança, viu Phoebe, viu as roupas rasgadas e sujas, os pés descalços com hematomas, o recém-nascido envolto num pedaço de pano que não parecia limpo o suficiente nem para passar no chão. E o livro escorregou das mãos dela, mas ela não o apanhou. Brin se levantou, o olhar indo das crianças para Stefan e de volta. E quando finalmente falou, a voz não era alta. E foi assim que Stefan soube que ela estava verdadeiramente furiosa. Porque Brin calava e nunca gritava quando estava com raiva de verdade. Ela ficava fria. A voz caía mais baixo. E cada palavra saía limpa e afiada como um bisturi que ela usava na emergência. Você trouxe crianças para cá. Não era uma pergunta. Você não ligou para o 190. Não ligou para o serviço de proteção à criança. Não chamou a polícia. Você, Stefan Valente, o patrão que o FBI rastreia passo a passo, trouxe 2 crianças abandonadas para o seu cobertura às 2 da manhã como se estivesse carregando um pacote e não 2 seres humanos. Stefan colocou as sacolas no chão, devagar e controlado, do jeito que sempre se movia quando era desafiado. E encarou os olhos de Brin. Se eu ligar para eles, vão separá-los. A menina vai para uma casa, o recém-nascido vai para outra. Você sabe como esse sistema funciona. A última frase atingiu exatamente onde Stefan pretendia, e ele se odiou por usá-la. Mas precisava que ela parasse de olhar para ele daquele jeito, com os olhos de uma esposa encarando o marido e vendo apenas um criminoso. Brin não se mexeu, e Stefan observou o momento em que suas palavras atravessaram a raiva dela e tocaram algo mais fundo, algo que ela tinha enterrado com cuidado, mas nunca fundo o suficiente. Quando tinha 7 anos, o sistema de acolhimento de Illinois separou Brin do irmão biológico, um menino de 10 anos chamado Jaime, a única pessoa no mundo que já tinha segurado sua mão enquanto ela chorava, e os mandaram para famílias diferentes em lados opostos da cidade, depois cidades diferentes, depois estados diferentes. E Brin não viu Jaime novamente até 17 anos depois, quando recebeu uma ligação de um hospital em Gary, Indiana, dizendo que seu irmão havia morrido de overdose num quarto alugado barato. E a única coisa que encontraram no bolso dele era uma fotografia velha e desgastada de 2 crianças sentadas nos degraus de uma casa temporária. Uma menina de cabelo castanho e um menino de cabelo castanho, de mãos dadas, sorrindo antes do sistema os arrancar em 2 pedaços que nunca voltaram a se juntar. Brin não disse nada disso em voz alta. Não disse a Stefan que ele estava certo, porque admitir que Stefan Valente estava certo sobre qualquer coisa ia contra todas as regras que ela tinha estabelecido para si mesma dentro daquele casamento. Mas também não argumentou.
E aquele silêncio dizia mais do que qualquer confissão poderia. Então Brin olhou para Phoebe. Realmente olhou, pela primeira vez, sem a lente da raiva apontada para Stefan. E o que viu moveu algo dentro dela. A menina estava parada numa sala maior do que o armazém de onde tinha acabado de sair. Os pés sujos do mármore polido. As roupas rasgadas embaixo de quadros que valiam centenas de milhares. Os braços finos segurando o irmão, as veias azuis visíveis sob a pele, e seus olhos não encaravam o luxo com admiração ou cobiça. Ela olhava para tudo com cálculo, procurando uma saída, medindo a distância até a porta, decidindo se a mulher à sua frente era uma ameaça. E Brin reconheceu aquele olhar, porque tinha encarado o mundo com aquele mesmo olhar durante os primeiros 20 anos da sua vida. O olhar de uma criança que aprendeu que qualquer pessoa pode desaparecer a qualquer momento, então nunca confie. Nunca solte. Nunca deixe ninguém se aproximar o suficiente para que a partida deles possa doer. Brin caminhou até Phoebe e se ajoelhou, devagar e deliberado. Não o ajoelhar na lama que Stefan tinha feito, mas o ajoelhar de uma enfermeira ao lado de uma cama pediátrica. Na altura dos olhos da criança, sem ameaça, sem pressa, deixando a menina decidir o próximo movimento. Phoebe recuou meio passo por instinto, mas as costas encontraram a parede e não havia mais para onde ir. Então ficou quieta, segurando Theo com força, encarando a mulher ajoelhada à sua frente com olhos velhos medindo cada milímetro de espaço entre elas. Brin não a tocou, não estendeu a mão, não fez um único gesto que pudesse ser confundido com tentar tomar o bebê. Apenas falou com a voz mais gentil que tinha. A voz que usava na emergência pediátrica quando uma criança estava em pânico e precisava acreditar que alguém ficaria. Qual é o nome do seu irmão? Não qual é o seu nome. Não você está bem. Não tenha medo. Mas qual é o nome do seu irmão? Porque Brin entendia que para aquela criança, o irmão era tudo. O irmão era o motivo pelo qual ela ainda estava de pé. E perguntar sobre ele era a forma de Brin dizer a Phoebe, eu vejo você. Vejo o que mais importa para você, e não estou aqui para tirar isso. Phoebe observou Brin por um longo tempo. Tempo suficiente para Stefan ficar parado atrás delas prendendo a respiração sem perceber. Então algo naqueles olhos velhos mudou. Não era confiança. Era cedo demais para confiança. Mas algo bem no limiar dela. Uma fissura minúscula. E pela primeira vez desde que Stefan a tinha encontrado no armazém, Phoebe afrouxou o abraço em Theo, só um pouco, apenas o suficiente para o peito dela se expandir numa respiração mais funda, como se ela tivesse finalmente se permitido acreditar que talvez, só talvez, não precisasse apertar até não conseguir mais respirar para manter o irmão seguro. Brin se levantou do chão e falou com Stefan numa voz que já não era raiva. Tinha se transformado na voz de enfermeira. Direta, clara, sem espaço para emoção extra. Preciso de água morna, toalhas limpas, e a pia do banheiro de hóspedes neste andar. O bebê precisa de banho agora. Stefan acenou com a cabeça e a levou ao banheiro de hóspedes, uma sala de mármore branco com torneiras douradas que ninguém tinha usado desde o dia em que aquele cobertura foi construído, e abriu a água morna na pia enquanto Brin voltava para a sala onde Phoebe ainda estava parada imóvel no chão. Brin se ajoelhou novamente e disse: Você consegue me deixar segurar seu irmão por um minutinho, meu bem? Só vou dar banho nele. Você fica bem aqui e fica olhando. Não tira os olhos dele nem por um segundo. Phoebe olhou para Brin, depois em direção ao banheiro, depois para Theo nos próprios braços. E acenou com a cabeça. Um aceno minúsculo que mal dava para ver. Então transferiu o irmão para os braços de Brin com uma precisão tão cuidadosa que parecia que o bebê era feito de vidro. Brin levou Theo para o banheiro, e Phoebe a seguiu de perto exatamente como prometido, parada na porta, os olhos jamais abandonando o irmão. Quando Brin abriu o pano em volta de Theo, as mãos pararam e o rosto mudou. Stefan estava atrás de Phoebe, olhando para dentro, e viu o que Brin estava vendo. O corpo do bebê era pequeno demais de uma forma que não era normal. As costelas desenhadas sob a pele fina como papel, a barriga inchada de um jeito que Brin sabia que significava desnutrição grave, e não saciedade. Braços e pernas como gravetos, a pele cinza e sem cor.
Brin desceu Theo na água morna com tanta suavidade que a superfície mal ondulou, e o bebê não chorou ao tocar a água. Apenas se assustou fraco e ficou quieto, exausto demais para reagir. E foi esse silêncio que fez Brin morder os lábios com força para não deixar as mãos tremerem, porque um recém-nascido saudável gritaria ao ser colocado em água desconhecida. O silêncio de Theo não era calma. Era colapso. Brin banhou o bebê com movimentos que nunca imaginou que usaria dentro daquele cobertura nos últimos 18 meses. Movimentos que havia aprendido na ala pediátrica de um hospital público no lado sul, onde crianças abandonadas eram trazidas para a emergência à meia-noite e ela precisava lavá-las, examiná-las, mantê-las vivas até que o sistema decidisse para onde jogá-las em seguida. Ela usou um pano macio para limpar cada dedinho, cada dobra da pele, e quando levantou a perna esquerda de Theo, viu um hematoma antigo no tornozelo, e inspirou um pequeno sopro de ar, mas não disse nada. Apenas memorizou. Quando terminou, Brin embrulhou Theo numa toalha de banho branca 3 vezes maior que o corpo dele, e o segurou com um braço enquanto a outra mão chamava Phoebe para mais perto. Agora é a sua vez. Me deixa ver o seu pé. Phoebe sacudiu a cabeça e recuou por instinto. Mas Brin já tinha visto. No momento em que a menina caminhou pelo mármore, ela tinha notado a forma como Phoebe deslocava o peso para a perna direita e evitava que a esquerda suportasse totalmente. E agora, sob a luz do banheiro, ela podia ver claramente. A sola esquerda inchada e em carne viva, pus amarelos correndo de um corte que tinha infeccionado, a pele ao redor quente ao toque, e a vermelhidão já subindo em direção ao tornozelo. Brin colocou Theo nos braços de Stefan sem pedir, sem implorar. Simplesmente o pôs ali como se fosse óbvio. Stefan recebeu o bebê com as 2 mãos rígidas, segurando-o alguns centímetros do peito porque não sabia se devia puxá-lo para mais perto. E Theo ficou nas mãos do chefe da máfia de Chicago como se estivesse repousando em uma pedra morna, tentando fingir que era um berço. Brin se ajoelhou diante de Phoebe, levantou o pé esquerdo com delicadeza, e Phoebe soltou um assovio de dor, mas não chorou. Não chorou porque aquela criança tinha esquecido como há muito tempo. Isso precisa de antibióticos, Brin disse a Stefan sem virar a cabeça. E o bebê precisa de um pediatra agora. Não amanhã de manhã. Agora. Stefan segurou Theo com um braço e usou o outro para tirar o celular do bolso e ligar para a doutora Faith Nguyen, a única mulher fora do submundo em quem confiava o suficiente para chamar às 2:30 da manhã. A pediatra que tinha costurado ferimentos dos seus homens sem fazer perguntas. E em troca, Stefan pagava todas as contas da clínica gratuita que ela mantinha no lado oeste. A doutora Faith chegou em 40 minutos, o cabelo preso às pressas, os olhos ainda pesados de sono, mas as mãos já carregando a bolsa médica. E quando viu Theo, o rosto passou de normal para algo que Stefan reconhecia como compostura profissional escondendo preocupação. Ela examinou Theo primeiro, pesou, mediu, verificou reflexos, auscultou o coração e os pulmões, e quando olhou para Stefan, a voz estava firme, mas os olhos não estavam. O bebê está gravemente desnutrido, desidratado. Ele precisa de um plano alimentar especial. Fórmula de alto valor calórico a cada 2 horas, inclusive durante a noite. E se não melhorar em 48 horas, precisa ser internado. Ela se virou para Phoebe, examinou o ferimento no pé, e balançou levemente a cabeça. A infecção está se espalhando, mas ainda não chegou à corrente sanguínea. Antibióticos em dose alta por 10 dias. Manter limpo. Trocar o curativo 2 vezes por dia. A doutora Faith escreveu as receitas, as passou para Brin, depois olhou para Stefan novamente com uma expressão que ele não conseguia decodificar. Não era julgamento, não era pena. Era algo mais próximo de curiosidade, como se ela estivesse se perguntando se aquele homem entendia no que tinha acabado de se meter. Depois que a doutora Faith foi embora, Brin misturou a fórmula especial que a médica havia trazido, amamentou Theo, e quando o bebê terminou e começou a adormecer nos braços dela, Brin o levou pela cozinha. Passos lentos, um balanço suave, e da boca dela veio uma melodia pequena. Sem palavras claras, apenas notas baixas e macias, uma canção de ninar que ela não se lembrava de ter aprendido. Talvez de alguma mãe adotiva na longa corrente de mães adotivas que tinham passado pela sua vida.
Ou talvez de uma mãe biológica cujo rosto ela não conseguia mais lembrar. Mas a melodia ainda estava ali, guardada fundo numa gaveta da memória que ela pensava ter fechado com chave há anos. Stefan ficou parado na entrada da cozinha com as costas contra a parede e ouviu. Em 18 meses morando juntos, tinha ouvido Brin fechar a porta do quarto, tinha ouvido seus passos quando ela pensava que ele não prestava atenção, tinha ouvido as frases educadas e vazias no café da manhã antes que ela desaparecesse por todo o dia. Mas nunca a tinha ouvido cantar, nunca tinha ouvido dela um som que carregasse algo além de fria distância ou desprezo contido. E aquela pequena canção de ninar subindo na cozinha às 3 da manhã foi o primeiro som que fez aquele cobertura parecer que alguém morava ali em vez de simplesmente existir. Phoebe se recusou a dormir em cama. Ela olhou para o enorme quarto de hóspedes e a cama king que Brin tinha arrumado com lençóis frescos, sacudiu a cabeça, e disse: "Posso dormir no sofá?" Depois, sem esperar resposta, subiu no sofá, enrolou-se numa bola, puxou Theo para o peito, e fechou os olhos numa postura defensiva até durante o sono. As costas viradas para fora protegendo o irmão, os dois braços em volta dele, prontos para apertar com força e correr se algo acontecesse. Brin colocou um cobertor fininho por cima das duas crianças. E quando se levantou e se virou, viu Stefan no meio da sala, os braços caindo ao lado do corpo, encarando as crianças dormindo no sofá com uma expressão para a qual ela não tinha nome. Não era fraqueza. Stefan Valente não era fraco. Mas algo que olhava para dentro e encontrava vazio. Eles ficaram ali na sala, 2 metros de distância, mais perto do que a distância ponta a ponta da mesa de 12 lugares, mas ainda longe. E pela primeira vez em 18 meses, se olharam sem um muro invisível entre eles. Ou talvez o muro ainda estivesse lá, mas havia 2 crianças dormindo no sofá, e o muro de repente importava menos. Brin falou primeiro, a voz baixa para não acordá-las. "Vou ficar e cuidar deles. Vou alimentar Theo a cada 2 horas, trocar o curativo de Phoebe, garantir que ela tome o antibiótico no horário certo. Vou fazer tudo. Mas fico por causa deles, não por você. Entende?" Stefan olhou para ela, para os olhos que por 18 meses não tinham dado a ele nada além de frieza, e que agora brilhavam com algo que ele nunca tinha visto apontado na sua direção. Mesmo que aquela luz não fosse para ele, mas para as 2 crianças atrás dele, ela ainda estava ali, naquele cômodo, no ar entre eles. E era mais do que ele jamais tinha tido naquele casamento. Ele acenou com a cabeça. Era suficiente. Na primeira manhã, o choro de Theo ecoou às 6 horas, e Stefan abriu os olhos no sofá do escritório, onde tinha conseguido se deitar por algumas horas, precisando de 2 segundos para lembrar por que havia um bebê chorando dentro do próprio cobertura. Então se levantou e caminhou até a sala, onde Brin já tinha erguido Theo nos braços. Olheiras fundas dos acordares a cada 2 horas para alimentá-lo exatamente no horário que a doutora Faith tinha determinado. Stefan ficou ao lado dela, observou o bebê berrando nos braços de Brin, e disse: "Me passa ele. Vai descansar um pouco." Brin entregou Theo sem argumentar porque estava cansada demais para brigar. Stefan segurou o bebê com as 2 mãos rígidas, mantendo-o longe do peito como se estivesse segurando uma bomba. E Theo chorou mais alto. Phoebe apareceu do sofá, o cabelo emaranhado, os olhos atentos como sempre. Ela olhou para Stefan segurando o irmão com o olhar avaliador de quem tinha segurado aquele bebê centenas de vezes. Depois disse numa voz plana e direta: "Você tem que apoiar a cabeça dele. Segura ele pertinho para ele ouvir o coração. Ele gosta disso." Stefan olhou para a menina de 6 anos ensinando-o a segurar um recém-nascido e fez o que ela disse, puxando Theo contra o peito, apoiando a cabeça com a palma da mão. E o bebê parou de chorar quase imediatamente, deitando quieto para ouvir os batimentos cardíacos do chefe da máfia de Chicago, batendo mais rápido que o normal. Do lado de fora da porta do cobertura, Orion estava de guarda no turno da manhã. Ouviu o choro do bebê sair e depois se calar. Ouviu pezinhos correndo pelo chão. Ouviu a voz de Stefan dizer algo que não conseguiu entender bem, mas o tom era completamente irreconhecível. E Orion Banks,
Um homem que uma vez tinha visto o patrão ordenar que um traidor fosse resolvido sem piscar, ficou do lado de fora daquela porta com a confusão pura de quem estava assistindo a algo que não se encaixava em nenhum cenário que já havia sido treinado para gerenciar. Os dias depois se repetiram num ritmo novo que ninguém naquele cobertura tinha nunca conhecido. Brin alimentava Theo, trocava o curativo de Phoebe, tomava temperaturas, anotava os horários dos remédios num caderninho pequeno. Stefan encontrava seu caminho nos espaços com as coisas que conseguia fazer. Segurando Theo quando Brin precisava das duas mãos livres, saindo para comprar mais fórmula e fraldas quando acabavam, sentando ao lado de Phoebe enquanto ela tomava café da manhã. E Phoebe comia tudo. Comia tudo que era posto na frente dela. Mas em cada refeição, Brin notava que uma fatia de pão desaparecia do prato e reaparecia no bolso do casaco que Brin tinha emprestado a ela, dobrado com cuidado, guardado fundo. Brin não falou nada, não tirou, não explicou que ela não precisava fazer aquilo porque não ia passar fome ali. Porque Brin sabia que palavras não iam resolver. Porque 20 anos antes, ela própria tinha feito o mesmo. Escondido pão nos próprios bolsos em cada nova casa de acolhimento. Não só porque estava com fome, mas porque era a única coisa que conseguia controlar num mundo onde tudo mais podia ser tirado a qualquer momento. Então, em vez de falar, toda manhã Brin colocava em silêncio uma fatia extra de pão ao lado do café da manhã de Phoebe, como se fosse por acidente, como se sempre houvesse mais, para que a menina pudesse esconder sem vergonha. No quarto dia, Phoebe ainda escondeu o pão, mas comeu mais. No sexto dia, escondeu menos. No final da semana, a fatia ficou no prato, e Phoebe não a escondeu mais. E Brin soube que era o primeiro sinal de que a menina estava começando a acreditar que a próxima refeição viria. No quinto dia, Phoebe teve febre. Não alta, mas o suficiente para preocupar Brin por causa dos antibióticos e da forma como o sistema imunológico da menina estava desgastado. Brin ligou para a doutora Faith para orientação, e ela disse para observá-la durante a noite. Se a febre subisse, levar à clínica. Stefan estava a caminho de uma reunião com 3 capitães que controlavam as linhas do norte. Uma reunião que ele tinha adiado 2 vezes e não podia adiar novamente sem perder prestígio. E quando Orion mandou mensagem dizendo que a menina estava com febre, Stefan ordenou que o carro voltasse. Orion olhou pelo retrovisor. Patrão, essa reunião. Stefan não repetiu. Orion virou o carro. Naquela noite, Stefan ficou sentado na cadeira ao lado do sofá onde Phoebe dormia com febre, sem dormir, observando-a respirar pelo sono febril, às vezes colocando a mão na testa dela para checar a temperatura de um jeito que ele não sabia que tinha aprendido. Talvez de uma lembrança vaga da mão do avô na sua testa, a última vez antes de morrer. Brin acordou às 3 para alimentar Theo, passou pela sala, e viu Stefan ainda sentado ali, a cabeça levemente inclinada, os olhos em Phoebe, a mão repousando no cobertor perto da mão da menina, mas sem tocar. E Brin parou nas sombras do corredor e ficou olhando por 10 segundos antes de se virar. E naqueles 10 segundos, pela primeira vez desde o dia em que assinou os papéis do casamento, ela se perguntou-se, por baixo do gelo que sempre acreditou ser a totalidade dele, algo estava começando a derreter. A febre de Phoebe se deu na manhã seguinte, e Stefan foi para a reunião um dia atrasado sem explicar nada a ninguém. Na 7ª noite, Brin acordou com o choro de Theo, entrou na sala, e encontrou Stefan sentado no escuro, não ao lado do sofá desta vez, mas na poltrona de frente para a parede onde pendurava a única fotografia de todo cobertura, um retrato do avô, o homem que tinha construído a base do Império Valente criado Stefan depois que ele ficou órfão. Brin não se afastou desta vez. Colocou o Theo no berço que Stefan tinha comprado no dia anterior, depois foi para a sala e sentou na cadeira ao lado dele sem falar, sem perguntar se ele estava bem, porque os dois sabiam que a pergunta não significava nada dentro daquele casamento. O silêncio se estendeu. Depois Stefan disse: Meu avô morreu nesta sala há 3 anos. Antes de morrer, a única coisa que disse que lamentava era não ver a linhagem Valente continuar. E carrego essa frase dentro de mim todo dia desde então. Toda noite quando sento aqui, ouço ela se repetir e não tenho resposta. Tinha. Até a semana passada. Brin não falou. Não precisou.
Só ficou ali sentada no escuro ao lado dele, e o ombro dela tocou o dele, leve. Talvez por acidente, talvez não, mas nenhum dos dois se afastou. E foi a primeira vez em 18 meses que aqueles dois ficaram lado a lado sem a distância de uma mesa de 12 lugares, sem o frio obrigatório, sem o muro. Só o escuro, o retrato na parede, a respiração suave de duas crianças dormindo, e duas pessoas partidas sentadas perto uma da outra pela primeira vez. Grant Whitmore chegou ao cobertura na tarde do 10º dia, pontual como sempre, terno cinza, pasta de couro marrom, a expressão sem emoção de um homem que guardava segredos da família Valente há 30 anos. Mas quando entrou pela porta e viu os sapatinhos infantis alinhados ao lado dos Oxford de Stephen na entrada, viu o berço montado ao lado do sofá da sala, viu uma mamadeira sobre a mesa de centro onde normalmente havia apenas uísque. Ele fez uma pausa de exatamente um segundo antes de puxar uma cadeira no escritório e abrir a pasta sem comentário. Stephen sentou do outro lado, e Grant começou a falar com a voz de advogado em vez da voz de quem o conhecia há 3 décadas. Pela lei de Illinois, você está mantendo duas crianças sem nenhuma base legal. Se a proteção à infância descobrir ou se alguém denunciar, virão buscá-las imediatamente e você enfrentará acusações criminais. A única via legal é pedir a tutela provisória pelo Tribunal de Família. E isso vem acompanhado de uma avaliação domiciliar, o que significa que um assistente social virá inspecionar a residência, entrevistar ambos os cônjuges, fazer verificações de antecedentes, avaliar as condições de vida. E aqui é onde tudo fica complicado. Grant abriu um dossiê grosso, pôs na mesa, e olhou Stephen nos olhos. O FBI abriu um dossiê de vigilância sobre você há 7 anos. O promotor federal Preston Hale fez da queda do Império Valente sua missão pessoal. Passou 5 anos coletando evidências, mas não o suficiente para indiciamento. E se você pedir a tutela, seu nome entrará no sistema. Preston Hale vai saber. E vai usar isso como alavanca, não para salvar as crianças, mas para abrir uma investigação mais ampla sobre as suas finanças, sobre a organização, sobre tudo que você construiu em 15 anos. Stephen ouviu sem piscar, o rosto imóvel, mas o maxilar se contraiu, e Grant soube o que isso significava. Grant continuou. No entanto, você tem uma vantagem que a maioria dos homens na sua posição não tem. Você tem uma esposa legal. No papel, você é o CEO de uma empresa de investimentos, moradia estável, renda legítima, e um casamento que dura 18 meses. Um pedido de tutela de um casal com finanças sólidas e uma casa respeitável é muito mais forte do que o de um homem solteiro. E se ambos os cônjuges assinarem e comparecerem ao tribunal, suas chances sobem consideravelmente. Grant terminou e observou Stephen. E no silêncio que se seguiu, ambos sabiam que o problema real não era a lei ou Preston Hale. Era-se a mulher no corredor, a mulher que tinha assinado os papéis do casamento por causa de uma dívida e não por amor, concordaria em transformar um casamento no papel num escudo para duas crianças. Brin estava parada na porta do quarto das crianças, onde tinha acabado de deitar Theo no berço após a alimentação da tarde, e ela tinha ouvido tudo. Não porque estava tentando escutar, mas porque o cobertura era aberto e a voz de Grant carregava, e havia apenas um pensamento afiado na sua mente. O casamento que ela tinha assinado porque não tinha outra escolha. O casamento que tratou como uma sentença era agora a única coisa que podia impedir que duas crianças fossem jogadas no mesmo sistema que havia destruído sua vida e matado seu irmão. Stephen apareceu no final do corredor e a olhou. E não precisou perguntar se ela tinha ouvido porque a resposta estava escrita no rosto dela. Ele fez apenas uma pergunta, com a voz baixa. Não era uma ordem, mas uma voz que Brin nunca tinha ouvido ele usar com ela. Era quase um pedido. Você está disposta? Brin o olhou, depois passou o ombro dele para o quarto onde Phoebe estava sentada no chão ao lado do berço de Theo, guardando o sono do irmão com olhos que não piscavam. Depois olhou de volta para Stephen. Por eles? Sim. Não por você. Ela não precisou dizer o resto. Os dois entendiam o limite. Mas quando Brin se virou de volta para o quarto das crianças e Stephen voltou ao escritório com Grant, ambos sabiam que esse segundo acordo não era como o primeiro. O primeiro tinha sido uma troca entre estranhos.
Este tinha duas crianças dormindo no meio. E quando crianças estão no meio, nada é jamais completamente um ato. Stefan sentou de frente para Grant, e o advogado olhou para o patrão com uma expressão que 30 anos servindo a família Valente o tinham ensinado a nunca mostrar. Preocupação. Stefan, você entende que isso pode destruir tudo que construiu. A organização, o império, tudo. Se Preston Rei usar o processo de tutela para arrastar tudo para a luz, você pode perder não só as crianças, mas a liberdade. Stefan encarou com os olhos que todo o submundo de Chicago sabia que não se devia desafiar. Olhos que tinham feito capitães se curvarem, traidores tremerem, juízes desviarem o olhar. E disse duas palavras numa voz que não era mais alta do que um sussurro, mas mais pesada do que qualquer ordem que tinha dado em 15 anos. Encontre um jeito. 2 semanas depois de Grant protocolar o pedido de tutela provisória, Orion ligou para Stefan às 10 da noite e disse 4 palavras. Encontramos a mãe das crianças. Jolene Perry estava num abrigo para mulheres desabrigadas no lado oeste, mais magra do que a foto no dossiê que Orion tinha encontrado, os olhos fundos, hematomas velhos no pulso amarelados. E quando Orion a encontrou, ela estava sentada numa cama beliche num quarto compartilhado com 12 outras mulheres, os braços abraçando os próprios joelhos, olhando para a parede. A história de Jolene não era uma história que Stefan queria ouvir, mas era uma que precisava conhecer. Ela tinha 24 anos, viciada em opioides desde os 17, controlada por uma rede de tráfico desde os 19, vendendo o corpo nas ruas do lado sul para pagar uma dívida às pessoas que a tinham aprisionado dentro de uma espiral da qual não conseguia sair. 3 dias antes de Steph encontrar Phoebe e Theo, Jolene tinha saído do armazém para procurar ajuda. Tinha ouvido falar de uma caridade no Austiad que podia dar comida e um lugar temporário para ficar, mas nunca chegou lá porque no caminho 2 homens da rede a pegaram, bateram nela e a trancaram no porão de uma casa abandonada por 3 dias porque ela tinha ousado tentar correr. E quando finalmente a soltaram, ela voltou para o armazém, e as crianças tinham sumido. Orion leu o relatório com uma voz uniforme no escritório de Stefan. E quando terminou, um silêncio caiu sobre o cômodo mais pesado do que qualquer coisa que Stefan já tivesse sentido nas interrogações sangrentas que já havia presenciado. Porque a rede que controlava Jolene operava no território do lado sul. Seu território. E continuava funcionando porque pagava taxas de proteção à organização Valente todo mês. Dinheiro que Stefan nunca se preocupou em rastrear a origem porque era pequeno demais perto do Império, pequeno demais para merecer atenção. Mas grande o suficiente para manter uma mulher de 24 anos no inferno e deixar 2 crianças abandonadas num armazém quase morrendo de fome. Stefan não falou depois que Orion terminou. Simplesmente ficou parado olhando para a superfície da mesa, e a escuridão no escritório de repente carregava um peso diferente. Não a escuridão familiar do poder e dos segredos, mas a escuridão de saber que as mesmas mãos que tinham tremido ao misturar a fórmula de Theo semanas atrás eram as mãos que tinham aprovado o sistema de proteção que mantinha a mãe do bebê aprisionada. Brin ficou sabendo na manhã seguinte, não porque Stefan lhe contou, mas porque ouviu no telefone com Grant no escritório, a porta não completamente fechada. E quando entrou com Theo no colo, o rosto estava branco. Ela colocou o Theo no berço, devagar e controlada, depois se virou para Stefan. E dessa explosão era diferente da primeira noite em que ele tinha trazido as crianças para casa. Aquela noite tinha sido a raiva fria de uma esposa vendo o marido fazer algo imprudente. Esta era algo mais fundo, algo que doía mais. A voz de Brin tremia, não de medo, mas porque o que sentia era grande demais para caber dentro do peito. Você foi o salvador e a causa ao mesmo tempo. Você entende isso? Você encontrou 2 crianças morrendo num armazém e as trouxe para casa como um herói. Mas o seu império trancou a mãe delas para que ela não pudesse voltar. O seu dinheiro de proteção alimentou as pessoas que a transformaram em escrava. Você salvou as consequências, mas era a razão delas. Stefan ficou parado e recebeu tudo isso. Não interrompeu, não argumentou, não rebateu com lógica o poder do jeito que sempre fazia. E Brin notou. Percebeu que esse silêncio não era o silêncio arrogante de um chefe que tratava críticas como um mosquito. Era o silêncio de um homem parado diante de um espelho vendo o próprio rosto com clareza pela primeira vez.
E não conseguindo suportar o que via. Brin parou no meio da frase, a respiração pesada, e o olhou, realmente o olhou. E nos olhos de Stefan não havia defesa, não havia muro, só algo que parecia vergonha. Pura e sem diluição. E Brin nunca tinha visto Stefan Valente envergonhado de nada desde o dia em que o conheceu. Ela se virou, ergueu Theo, saiu do cômodo sem mais uma palavra, e Stefan ficou sozinho dentro do silêncio que ela tinha deixado para trás, mais pesado do que qualquer sentença que Preston Hale pudesse jamais pronunciar. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Stefan chamou Orion para o escritório e deu uma ordem na voz que Orion reconhecia imediatamente como a voz antiga do patrão. Fria, precisa, sem espaço para hesitação. A rede que controla Jolene Perry. Quero todos os nomes, todos os endereços, todas as ruas que eles trabalham. E quero que sumam do meu território em 48 horas. Não se mudem. Sumam. Orion acenou e saiu do cômodo. E 48 horas depois, a rede de tráfico que controlava Jolene havia deixado de existir. Não por causa da lei, não por causa de proteção à infância, mas porque o chefe da máfia de Chicago decidiu que ela não merecia continuar existindo. E essa era a única forma de justiça que o mundo de Stefan sabia executar. Brin não perguntou o que tinha acontecido, mas sabia. Sabia porque tinha vivido no mundo dele tempo suficiente para ler o que não era dito. E naquela noite, deitada no próprio quarto olhando para o teto, percebeu algo que a assustou mais do que qualquer coisa que Stefan já tinha feito. Ela não condenou. Não completamente. Porque uma parte dela, a parte que odiava admitir que existia, entendia que havia alguns males que só podiam ser apagados por outro mal. E esse entendimento era o que era verdadeiramente aterrorizante. Não pelo que dizia sobre Stefan, mas pelo que dizia sobre ela. A audiência foi marcada no escritório do Serviço de Proteção à Criança na West Randolph, numa terça-feira de manhã. Uma sala pequena com uma mesa velha de madeira, luzes fluorescentes piscando, e uma assistente social sentada no canto com um caderno. Tudo cinza e frio da forma que só edifícios do sistema sabem ser frios. Phoebe ficou sentada entre Stefan e Brin nas cadeiras de plástico da sala de espera, as costas retas, os olhos varrendo o corredor do jeito que sempre varria cada novo cômodo em busca de uma saída. E a mão dela estava trancada na mão de Brin, não na de Stefan. Os dedinhos apertando os nós dos dedos de Brin com força suficiente para branquear a pele. E Brin apertou de volta. Porque entendia que uma criança não escolhe a mão mais forte para segurar. Ela escolhe a mão que acredita que não vai soltar. Stefan observou a forma como a menina segurava a mão da esposa e não disse nada. Mas algo passou pelos seus olhos. Não ciúme, não mágoa, mas algo mais próximo do reconhecimento de que na guerra pela confiança de Phoebe, Brin tinha ido muito mais longe do que ele, e talvez fosse assim que deveria ser. A porta da sala de reuniões abriu e a assistente social os convidou para entrar. E quando os três se sentaram do mesmo lado da mesa, Phoebe começou a tremer. Não de frio, mas de algum lugar mais fundo, o tremor de uma criança que sabe que algo está prestes a mudar e não consegue dizer em qual direção. Então a porta abriu novamente, e Jolene entrou. Ela estava mais magra do que quando Orion a tinha encontrado 2 semanas antes, mais limpa, o cabelo preso para trás, usando roupas que o abrigo tinha lhe dado. E os olhos, olhos que Stefan reconheceu imediatamente como a versão mais velha dos olhos de Phoebe, varreram o cômodo e pararam na filha. Jolene desabou na cadeira do outro lado e começou a soluçar antes mesmo de conseguir dizer qualquer coisa. Ambas as mãos se estendendo pela mesa em direção a Phoebe. Meu bebê, minha filha. Me perdoa. Me perdoa. Phoebe olhou para a mãe e nos olhos dela havia 10 emoções ao mesmo tempo que nenhuma criança de 6 anos deveria ter que carregar. Saudade, raiva, medo, amor, a parte dela que queria correr para os braços da mãe, e a parte que queria recuar para trás de Brin. E no fim, ela se levantou, caminhou ao redor da mesa, e deixou a mãe segurá-la, mas não soltou a mão de Brin até que a distância tornasse impossível. Jolene segurou a filha e chorou sem som, os ombros sacudindo, o rosto enterrado no cabelo de Phoebe. E Phoebe a abraçou de volta, mas não chorou. Ficou parada dentro dos braços da mãe com os olhos abertos,
olhando por cima do ombro de Jolene para Brin, como se verificando que a outra mulher ainda estava lá, ainda não ia a lugar nenhum. Depois Phoebe falou, a voz pequena mais clara no silêncio do cômodo. Mamãe, eu quero te ver. Mas tenho medo que você me leve embora do lugar onde estou. Estou segura lá, mamãe. Como todo dia. Theo está ficando melhor. A Brin canta para o Theo toda noite. Jolene recuou, as mãos ainda nos ombros da filha, olhando nos olhos de Phoebe. E o que viu ali a partiu de um jeito que nem anos sob o controle da rede tinham conseguido, porque a filha estava dizendo que tinha encontrado segurança, e aquela segurança não estava com a mãe. Jolene ergueu os olhos para o outro lado da mesa, e o olhar pousou em Stefan, e Stefan viu ela reconhecer o nome. Não o homem em si, mas o nome. Porque nas ruas do lado sul, o nome Valente é sussurrado no escuro entre meninas como Jolene com a mesma sensação com que as pessoas sussurram o nome de uma tempestade. Sabendo que está ali, sabendo que não dá para fugir. Só esperando que não passe por cima de você. Você é quem salvou meus filhos? Jolene perguntou, e a voz carregava algo que era gratidão e confusão ao mesmo tempo. Por quê? Quem é você para se importar com os filhos de uma prostituta viciada das ruas? O silêncio se estendeu. A assistente social parou de escrever. Brin olhou para Stefan. Stefan olhou para Jolene por um longo tempo antes de responder, a voz baixa, carregando nada do chefe e só o contorno de uma verdade que nunca tinha dito para ninguém além das paredes escuras do próprio cobertura. Porque eu fui uma criança que ninguém quis. Jolene o encarou como se estivesse tentando decidir se era real ou apenas mais um tipo de manipulação que tinha aprendido a esperar nas ruas. Mas o que viu nos olhos de Stefan não era truque. Era verdade, matéria-prima que não dá para falsificar, e ela acreditou. Ela começou a chorar de novo. Desta vez, não só pela filha, mas por si mesma, pela própria vida, por tudo que tinha dado errado desde que era menor que Phoebe. Eu sei que não posso criar eles, Jolene disse através das lágrimas. Não tenho casa. Não tenho emprego. Faz só 2 semanas que estou limpa e não sei quanto tempo consigo manter. Mas por favor, não me deixe perdê-los completamente. Não me deixe eles esquecerem de mim. Brin se levantou, caminhou ao redor da mesa, e se ajoelhou na frente de Jolene na altura dos olhos, do jeito que tinha se ajoelhado na frente de Phoebe na primeira noite no cobertura. E tomou a mão de uma mulher que nunca tinha visto, mas entendia mais profundamente do que qualquer outra pessoa naquele cômodo, porque Brin sabia o que era perder um irmão para o sistema. Sabia o que era crescer sem ser querida. E não ia deixar aquilo acontecer com aquelas 2 crianças. Ninguém quer separar você dos seus filhos, Brin disse, e a voz estava mais firme do que em qualquer momento da sua vida. Eu prometo que vou cuidar deles como se fossem meus. Mas você vai ser sempre a mãe deles. Sempre. E eles vão saber disso. Jolene olhou para Brin, depois para Stefan, depois para Phoebe parada ao lado da mesa assistindo tudo com olhos velhos. E acenou com a cabeça devagar. Concordo com a tutela provisória, ela disse à assistente social, mas os olhos ficaram em Brin. Com a condição de que posso visitá-los. Preciso saber que estão bem. Preciso que eles saibam que não fui embora porque não os amava. A assistente social acenou e anotou. E a reunião terminou com um abraço entre Jolene e Phoebe que ninguém no cômodo ousou interromper. Jolene sussurrando no ouvido da filha palavras que só as 2 podiam ouvir. Depois ela soltou, enxugou os olhos, se levantou, e saiu sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse para a filha uma vez mais, as pernas não teriam força para continuar em frente. 8 meses se passaram, e o cobertura no último andar se tornou um lugar que Stefan não reconhecia mais, do melhor jeito que podia ter imaginado. Phoebe foi para uma escola particular no Lincoln Park, se nivelou em 3 meses, e no 4º mês estava no topo da turma. A professora ligou para Brin e disse que a menina tinha uma memória extraordinária e compreensão de leitura muito acima da idade. E Brin ouviu e chorou no banheiro onde ninguém podia ver, porque não queria explicar por que uma criança lendo bem podia fazê-la chorar.
Theo cresceu tão rápido que a doutora Faith precisava pesá-lo a cada 2 semanas, e cada vez ela acenava com a cabeça com satisfação silenciosa. O bebê esquelético daquela noite era agora um menino gordinho de olhos redondos e um riso fácil. E numa tarde de sábado, enquanto Brin lavava a louça na cozinha e Stefan estava sentado no chão da sala lendo relatórios financeiros, Theo se levantou agarrando a borda da mesa de centro, ficou de pé em pernas trêmulas, depois deu 1 passo, 2 passos, 3 passos em direção a Stefan antes de tombar para frente no colo do patrão. Stefan o pegou por reflexo. Brin correu da cozinha. E os dois falaram ao mesmo tempo. Ele está andando! E depois aplaudiram e Phoebe entrou correndo e enrolou os braços em volta do irmão, gritando de alegria. E no meio do riso e das palmas, Stefan olhou para Brin e Brin olhou para ele. Os olhos se encontrando por cima da cabeça do bebê enquanto Theo ficava no colo de Stefan, sorrindo aberto. E naquele momento, ninguém precisou dizer em voz alta. Os dois sabiam que o que havia entre eles não era mais um acordo há muito tempo. Talvez desde aquela noite em que os ombros se tocaram no escuro. Talvez desde a manhã em que Brin disse café em vez de com licença. Talvez até antes. Mas agora era certo, bem aqui no chão da sala com um bebê que acabará de dar seus primeiros passos e uma menina girando em círculos ao redor deles. O casamento falso tinha morrido e ninguém tinha feito um velório. Então a tempestade chegou. Knox Wheeler, 30 anos, o tenente responsável pela linha sul da Organização Valente, o homem em quem Stefan confiara o suficiente para lidar com os trabalhos mais delicados, tinha estado secretamente trabalhando com o promotor federal Preston Hale por 5 meses. Knox sabia do casamento arranjado porque foi ele quem havia tratado da dívida do irmão de Brin 2 anos antes. Sabia o valor, os termos, o motivo pelo qual Brin tinha assinado os papéis. E entregou tudo para Preston Hale num pendrive num estacionamento subterrâneo no Loop. Preston Hale não precisou de mais nada. Protocolou no tribunal para cancelar a tutela provisória, alegando que Stefan explorou a vulnerabilidade de Jolene, usou dinheiro para comprar o consentimento, e escondeu tudo por trás de um casamento encenado. Depois vazou a história para a mídia. Na manhã de segunda-feira, Stefan abriu o celular e viu a manchete na primeira página do Chicago Tribune. Chefe da máfia de Chicago usa casamento arranjado para manter 2 crianças órfãs em cobertura de luxo. Orion disse depois que ouviu o vidro se estilhaçar antes mesmo de ter tempo de abrir a porta do escritório. E quando entrou, a tampa de vidro da mesa onde Stefan trabalhava todo dia estava em 100 pedaços no chão. A mão direita de Stefan sangrando. E o patrão estava parado no meio do cômodo respirando com dificuldade, com olhos que Orion só tinha visto uma vez antes. Na noite em que Stefan descobriu o primeiro traidor 10 anos atrás. E aquele traidor não tinha sobrevivido à noite. Orion silenciosamente passou uma toalha para Stefan embrulhar a mão e ficou esperando. Stefan disse numa calma aterrorizante. Encontre Knox Wheeler. Me traga ele. Brin ouviu o vidro quebrar da sala. Colocou Theo no berço, verificou que Phoebe ainda dormia, depois foi até o escritório e viu os cacos no chão, o sangue na toalha em volta da mão de Stefan, o artigo brilhando na tela do celular no meio do vidro quebrado. Ela leu a manchete, leu as primeiras linhas, e cada palavra era verdade. Era isso que doía mais. Não eram mentiras. Era verdade contada de um jeito que transformava tudo em crime. Brin olhou para Stefan, e desta vez não estava com raiva, não estava fria, não explodiu. Ela era algo que Stefan nunca tinha visto apontado para ele antes. Dor. A dor real de alguém prestes a perder o que ama. E quando falou, não era uma esposa falando com o marido. Era uma companheira falando com outro companheiro no meio de uma batalha. Estão dizendo que o nosso casamento é falso. E estão certos. Começou falso. Mas o que sinto pelas crianças é real. O que ela parou. Não terminou. Engoliu o resto. Mas Stefan ouviu o que ela não disse mais alto do que o que ela disse. E ele a olhou com os olhos de um homem parado na beira de perder tudo. Não o império, não o dinheiro, mas um cobertura cheio de risadas de crianças e uma mulher cantando canções de ninar às 3 da manhã. Então me ajuda a manter eles. Ele disse, a voz baixa.
Não uma ordem, não uma exigência, mas o mais próximo que Stefan Valente conseguia chegar de um pedido. Me ajuda a provar que não é falso. E os dois sabiam que ele não estava falando só do processo de tutela. Orion encontrou Knox Wheeler em 24 horas e o trouxe para o porão subterrâneo embaixo do restaurante italiano na Taylor Street, a fachada onde turistas comiam macarrão lá em cima enquanto lá embaixo o Império Valente resolvia problemas que nunca apareciam no papel. Knox estava sentado numa cadeira de ferro no centro do cômodo, as mãos amarradas atrás das costas, um lado do rosto inchado porque Orion não era um homem paciente quando o alvo tentava correr. E quando Stefan desceu os degraus de concreto, os sapatos batendo em cada degrau como uma contagem regressiva, Knox ergueu a cabeça e olhou para o antigo patrão com olhos que Stefan tinha visto uma dúzia de vezes em uma dúzia de rostos diferentes. Os olhos de um homem que sabe que está prestes a morrer. O porão era frio, paredes de concreto liso, uma única lâmpada, o cheiro de umidade misturado com medo tão familiar a Stefan que quase nem notava mais. Ele parou na frente de Knox, os braços ao lado do corpo, e encarou o traidor com os olhos que por 15 anos tinham sido a última coisa que muitas pessoas viram. Knox abriu a boca. Patrão, posso explicar? Stefan quase sorriu porque a frase era tão familiar que tinha perdido todo o significado. Todo traidor pensa que pode explicar. Ninguém conseguiu nunca. Orion estava encostado na parede, os braços cruzados, esperando a ordem que sabia que estava por vir, porque sempre vinha. E o procedimento era simples. Stefan dava a palavra. Orion executava. Knox desaparecia. E de manhã, o submundo de Chicago entenderia que trair os Valente terminava de uma única forma. Stefan olhou para Knox e viu a resposta mais simples para cada problema. Matar Knox e não havia mais testemunha para Preston Hale. Ninguém para confirmar o casamento arranjado. Ninguém mais para ameaçar a tutela. Um pequeno aceno e Orion cuidaria do resto, e tudo voltaria para a velha ordem. A ordem pela qual Stefan tinha vivido a vida inteira. Mas na noite anterior, depois que as crianças adormeceram, depois de Stefan ter embrulhado a mão sangrando e varrido o vidro quebrado do escritório, Brin tinha vindo e ficado parada na porta do escritório dele. A primeira vez que ficou na porta dele em vez da dela. E tinha dito numa voz que não era uma ordem e não era um pedido. Era a voz de alguém colocando a única coisa que tinha sobre a mesa. Se você matar mais uma pessoa, nunca vai merecer ser pai dessas crianças. Ela não acrescentou mais nada, não explicou, não ameaçou ir embora. Apenas disse isso e voltou para o quarto. E Stefan ficou sozinho no corredor ouvindo a porta dela se fechar, sabendo que aquela frase ia mudar tudo ou não mudar nada, dependendo de quem ele era quando ninguém estava olhando. E agora ele estava aqui no porão na frente de Knox Wheeler, Orion esperando a palavra, tudo tão familiar que conseguia fazer isso dormindo. Mas na cabeça, não era o lado sul nem as regras do submundo. Era a canção de ninar de Brin para Theo às 3 da manhã. Era a mão de Phoebe apertada na de Brin no escritório do Serviço de Proteção à Criança. Era Theo dando 3 passos e caindo no colo dele. Era tudo que perderia se permanecesse o homem que sempre foi. Stefan encarou Knox por mais um momento. Tempo suficiente para Knox começar a chorar. Tempo suficiente para Orion inclinar levemente a cabeça porque o patrão nunca esperou tanto tempo. Então Stefan se virou para Orion e disse: Liga para o Grant. Orion não piscou, mas os braços se descruzaram. E essa foi a maior reação que o ex-fuzileiro naval já demonstrou perante uma surpresa. Stefan voltou os olhos para Knox, e a voz quando falou não era a voz da misericórdia. Ainda era a voz do chefe. Fria e exata. Você não vai morrer hoje. Não porque estou te poupando. Porque você vale mais vivo do que morto. Você vai sentar na frente de Grant Whitmore e contar tudo o que Preston Hale pediu que você fizesse. Cada reunião, cada documento que entregou, cada promessa que ele te fez. E Grant vai usar tudo isso para garantir que Preston Hale nunca toque minha família. Knox encarou Stefan como se não acreditasse no que tinha ouvido. E Orion encarou Stefan como se estivesse vendo uma versão completamente nova do patrão que nunca tinha encontrado em 8 anos. Grant chegou em menos de 1 hora com um gravador e um caderno.
E Knox confessou tudo. Que Preston Hale o tinha abordado através de um agente encoberto do FBI. Que Hale prometeu imunidade se Knox entregasse informações internas. Que Hale queria especificamente prova do casamento arranjado e das crianças porque era a lança mais fácil de cravar na opinião pública. E que a abordagem de Hale violava pelo menos 3 procedimentos federais para lidar com informantes confidenciais. Grant anotou tudo, desligou o gravador, olhou para Stefan, e pela primeira vez em 30 anos o velho advogado sorriu. Suficiente. Suficiente para contraprocessar, suficiente para pedir ao tribunal que descarte qualquer evidência que Preston Hale coletou através de Knox, e suficiente para proteger a tutela. Stefan acenou com a cabeça, depois subiu as escadas e saiu do porão. E quando empurrou a porta para fora, o ar frio de Chicago cortou o rosto, mas ele o puxou para os pulmões como alguém emergindo à superfície depois de quase se afogar. Ele não poupou Knox porque tinha se tornado um homem bom. Sabia que não era um homem bom e talvez nunca fosse. Mas escolheu controle em vez de destruição pela primeira vez. Não porque era mais lucrativo, mas porque uma mulher o tinha olhado tempo suficiente para ver o que mais ele poderia ser. E porque 2 crianças tinham lhe ensinado que força real não é o poder de matar quem quiser. É a capacidade de não matar quando você pode. A audiência aconteceu numa quarta-feira de manhã no Tribunal de Família, o Richard J. Daley Center no centro de Chicago, sala 712 no 7º andar. Um cômodo muito menor do que as pessoas imaginam quando pensam um caso envolvendo um chefe da máfia. Nada além de mesas de carvalho, cadeiras duras, a bandeira de Illinois de um lado e a bandeira americana do outro, e luz fluorescente que caía sobre todos com uma honestidade brutal que não poupava ninguém. Stefan sentava à esquerda ao lado de Grant Whitmore, usando um terno cinza em vez de preto porque Grant avisou que preto parecia muito com velório ou julgamento criminal, e ficava com as costas retas com uma calma que só Orion na última fila sabia ser atuação. Brin ficava ao lado de Stefan, as mãos repousando no colo, postura rígida, rosto neutro, e para qualquer observador eles pareciam um casal composto. Mas por baixo da mesa, o joelho dela tremia, e ela fechava as mãos juntas para forçá-lo a parar. Preston Hale ficava do outro lado, 50 anos, cabelo grisalho cortado curto, o rosto anguloso de um homem que passará toda a carreira acreditando ser a única pessoa boa no cômodo. E ele observava Stefan do jeito que um caçador observa a presa quando a armadilha já fechou. O juiz chamou o caso, e Preston Hale se levantou imediatamente, sem perder tempo, atacando desde a primeira frase. Argumentou que Stefan Valente, sob a cobertura de um CEO legítimo, trouxe 2 crianças abandonadas para casa sem notificar as autoridades, que usou dinheiro para obter o consentimento da mãe biológica, e que o casamento de Stefan com Brin era um arranjo financeiro encenado para criar uma frente familiar para o pedido de tutela. Stefan foi chamado ao banco das testemunhas, e Preston Hale deu um passo à frente. Perto o suficiente para criar a sensação de que queria que Stefan sentisse a confiança dele no ar. Senhor Valente, o senhor não pode ter filhos, certo? Tenho registros médicos confirmando que foi diagnosticado como infértil. Então não é verdade que o senhor encontrou 2 crianças e viu uma oportunidade de preencher o que a natureza lhe negou? O tribunal foi ao silêncio. Grant se moveu para objetar, mas Stefan olhou e fez um pequeno aceno com a cabeça. Depois olhou para Preston Hale, não com os olhos do chefe, mas com os olhos que Brin tinha visto na noite em que ele ficou sentado no escuro encarando o retrato do avô, e disse: Sim. Não posso ter filhos. Essa é a verdade que vivo todo dia. Um médico me disse isso há 6 anos e carrego isso desde então como uma sentença de um crime que não posso apelar. O cômodo ficou tão quieto que era possível ouvir a caneta da secretária do tribunal pausar. Stefan continuou. Mas não poder criar uma criança não significa que não posso amar uma. Phoebe e Theo não são substitutos para o filho que nunca terei. Eles são eles mesmos, e merecem ser amados por quem são, não pelo vazio dentro de mim. Quando os encontrei naquele armazém naquela noite, não estava pensando em estatutos. Estava pensando em mantê-los vivos. E faria a mesma coisa de novo se pudesse voltar atrás. Brin estava sentada abaixo com os olhos queimando, porque esta era a primeira vez que Stefan falará em voz alta a verdade da própria infertilidade.
Não para ela no escuro do cobertura, mas na frente do tribunal inteiro, na frente do juiz, na frente de Preston Hale, na frente do mundo. E ela percebeu que ele tinha acabado de expor a fraqueza mais profunda da própria vida, não porque foi forçado, mas porque escolheu fazê-lo, porque duas crianças valiam tirar uma armadura que vestia há 15 anos. Preston Hale não vacilou. Mudou de direção, chamou Brin ao banco das testemunhas, e no momento em que ela se sentou, ele perguntou sem rodeios. Senhora Valente, o seu casamento com o requerente foi um arranjo financeiro? A senhora assinou a certidão de casamento para pagar a dívida que o irmão deixou? O silêncio no tribunal ficou tão pesado que Brin conseguia ouvir o próprio coração. Ela olhou para Preston Hale, depois para Stefan na mesa de defesa, que a observava com olhos que não pediam que ela mentisse e não imploravam que dissesse a verdade, apenas a observavam. Depois olhou para a última fila onde Phoebe estava sentada ao lado da assistente social, uma menina de 7 anos num vestido novo que Brin tinha comprado. O cabelo trançado por Brin, os braços enrolados em torno do ursinho de pelúcia que Stefan tinha trazido para casa uma noite sem explicação. E Phoebe estava olhando para Brin com olhos que não eram tão velhos quanto tinham sido naquela primeira noite, mas ainda carregavam a cautela de uma criança que sabe que qualquer coisa pode ser tirada a qualquer momento. Brin se virou para o juiz e disse: "O nosso casamento começou por razões das quais não me orgulho. Isso é verdade. E não vou mentir para este tribunal. Mas se me perguntarem agora se Stefan Valente é meu marido, a resposta é sim. Não por causa de um pedaço de papel, mas porque escolhi ficar. Escolhi esta família. Escolhi as duas crianças que dormem na nossa casa toda noite. Escolhi o homem que ficou acordado a noite inteira ao lado de uma menina com febre e que levou um recém-nascido para lá e para cá pela sala às 6 da manhã. E se isso não é real o suficiente para o senhor, não sei o que é real." Preston Hale abriu a boca para continuar. Mas o juiz ergueu a mão, e naquele momento, Brin olhou para Stefan e viu ele olhando de volta para ela. E no rosto de um homem que metade de Chicago temia, não havia nada além de algo que ela demorou 18 meses para reconhecer. Não poder, não controle, mas a gratidão silenciosa de um homem que acabava de ser escolhido pela primeira vez na vida. Jolene foi chamada ao banco das testemunhas logo depois de Brin. E enquanto caminhava pelo corredor do tribunal, Stefan conseguia ver que ela era diferente do dia no escritório do Serviço de Proteção. Ainda magra, mas com as costas mais retas, os olhos ainda fundos, mas mais vivos. E ela vestia uma blusa branca de botões limpa que alguém no abrigo tinha emprestado, abotoada até o pescoço, como se tentasse guardar o último pedaço de dignidade que tinha e carregá-lo até aquele cômodo. Preston Hale se levantou, ajeitou a gravata, se aproximou de Jolene com a passada segura de um homem que acreditava que esta seria a testemunha mais fácil de quebrar, e começou. "Senhorita Perry, a senhora foi coagida a assinar o consentimento de tutela? Recebeu dinheiro ou algum tipo de apoio financeiro do Sr. Valente em troca dos filhos?" Jolene olhou para Preston Hale, depois para o próprio advogado no canto, depois ignorou os dois e virou o rosto direto para o juiz. E quando falou, a voz não tremeu como tinha tremido no escritório. Era plana e firme, a voz de alguém que já perdeu tudo e não tem mais nada a temer. "Sou a mãe de Phoebe e Theo. Os trouxe ao mundo. Dei a luz a eles. Os amo. Mas também sou a pessoa que os deixou no armazém por 3 dias porque não tinha comida para dar a eles. Não tinha um lugar seguro para dormir. Não tinha nenhuma forma de escapar das pessoas que me controlavam. E quando tentei ir buscar ajuda, fui pega e trancada. Então não me pergunte se fui coagida. A minha vida inteira foi uma longa corrente de coerção. Mas a decisão de deixar meus filhos ficarem com aquele homem foi a decisão mais livre que já tomei." Preston Hale abriu a boca como se fosse interrompê-la, mas Jolene não parou. A voz subiu um pouco, não um grito, só o suficiente para cada palavra bater nas paredes do tribunal e voltar. "Ele não comprou meus filhos. Ele os salvou de mim." E a mulher sentada ali, ela apontou para Brin, "é a mulher em quem minha filha confia." Phoebe segura a mão dela, não a minha. Isso dói mais do que qualquer coisa que já vivi. Mas também significa que minha filha está segura.
E se Vossa Excelência tirar essas crianças desta família hoje, o senhor está sentenciando Phoebe e Theo a passar de novo exatamente pelo que acabaram de escapar. Sou a mãe deles, e a decisão mais difícil da minha vida foi deixá-los ir porque os amo demais para mantê-los na dor. Por favor, não transforme a minha dor em uma arma política. Jolene se virou para Preston Hale, o encarou diretamente nos olhos e perguntou: O senhor tem filhos? Preston Hale congelou pela primeira vez em toda a manhã. Congelou e não respondeu, mas o maxilar se contraiu, e Jolene continuou. Se tiver, sabe que ser pai ou mãe às vezes significa soltar. É o que estou fazendo. Não use isso contra mim. O juiz fez anotações com um rosto ilegível, depois convocou um recesso para que a psicóloga do tribunal entrevistasse Phoebe em particular. Phoebe foi conduzida para uma sala pequena no final do corredor, a porta fechando atrás dela, e Stefan e Brin ficaram sentados em cadeiras de plástico do lado de fora esperando. 40 minutos, disse Grant. Normalmente não leva mais do que isso. Mas 40 minutos num corredor de tribunal quando o futuro da família está atrás de uma porta fechada é mais longo do que 40 anos. Stefan ficou quieto, os cotovelos no joelho, olhando para o chão. E no 5º minuto, estendeu a mão para a direita sem olhar, sem falar. Apenas a ofereceu. Brin olhou para aquela mão. A mão que tinha assinado ordens de morte, estilhaçado uma mesa de vidro, tremido misturando fórmula para um recém-nascido. E que agora ficava ali entre eles no banco do tribunal com a palma virada para cima. E ela colocou a mão na dele, e ele fechou os dedos em volta dos dela. E ficaram assim pelos 35 minutos restantes sem uma única palavra. A porta abriu. Phoebe saiu, os olhos vermelhos mas sem chorar, e foi direto para Stefan e Brin, deslizou entre os dois, sentou-se, e não disse nada. Todos foram chamados de volta ao tribunal. O juiz tomou seu lugar, ajustou os óculos, abriu o processo, e começou com o tom uniforme de alguém que já leu milhares de decisões, mas pesou cada palavra desta. Este é um caso complexo. Revisei os relatórios médicos mostrando que ambas as crianças estavam gravemente desnutridas quando encontradas. O bebê do sexo masculino apresentava sinais de desidratação com risco de vida. Revisei o relatório psicológico indicando que a criança Phoebe tem forte apego emocional a ambos os tutores. Ela se dirige a eles da maneira como crianças se dirigem apenas a pessoas em quem confiam. Ouvi o depoimento da mãe biológica confirmando o consentimento voluntário sem coerção. E revisei as evidências apresentadas pelos requeridos mostrando violações procedimentais na forma como o promotor coletou informações. Ele pausou, olhou para Preston Hale, depois para Stefan e Brin. Indefiro o pedido de remoção da tutela. A tutela provisória permanece em vigor, e o tribunal autoriza o início do processo formal de adoção. O martelo caiu, e Brin baixou a cabeça, as duas mãos cobrindo a boca, os ombros sacudindo. E Stefan ficou perfeitamente imóvel como se ao se mover a decisão fosse se dissolver em fumaça. Phoebe olhou para os dois, depois subiu no colo de Brin, e Brin a abraçou e chorou sem conseguir parar. E Stefan colocou a mão nas costas das duas sem falar, porque não confiava na própria voz naquele momento. Do lado de fora do tribunal nos degraus de concreto, Jolene esperava. Tinha chorado cada lágrima que lhe restava no tribunal, então o rosto estava seco e calmo agora. Phoebe correu para abraçá-la, e Jolene a abraçou de volta, respirou o cheiro do cabelo da filha, depois a soltou, tocou na bochecha dela, e disse: Fica bem, meu bem. Vou visitar. Vou ficar limpa de vez. Vou recomeçar. Quando Phoebe se virou de volta para Brin, Stefan se aproximou de Jolene e tirou um envelope branco do bolso interno do paletó e estendeu para ela. Jolene pegou o envelope e olhou sem abrir. Stefan disse: Tem dinheiro aí dentro e o endereço de um centro de reabilitação nos subúrbios. Paguei o custo total adiantado. Isso não é pagamento. É porque a sua filha vai perguntar sobre a mãe, e eu quero ter uma resposta melhor para dar. Jolene olhou para o envelope, depois para Stefan, depois para Phoebe segurando a mão de Brin no pé dos degraus. E acenou uma vez, deslizou o envelope dentro da blusa, então se virou e desceu a rua sem olhar para trás,
Porque sabia que se olhasse para a filha mais uma vez, as pernas não teriam força para continuar em frente. 2 semanas depois da audiência, Phoebe fez a Stefan uma pergunta no jantar que fez ele pousar o garfo e nunca mais pegá-lo. "O que você faz de trabalho, pai?" Ela tinha 7 anos e perguntava por que os colegas diziam que os pais eram médicos, engenheiros, encanadores, e ela não sabia o que responder. E a pergunta era simples de um jeito que era cruel, porque Stefan não tinha uma resposta que pudesse dar a uma menina de 7 anos sem mentir. Brin estava sentada do outro lado e não ajudou, não o resgatou, só observou, porque sabia que essa era uma batalha que ele tinha que enfrentar sozinho. Stefan olhou para Phoebe e disse: "Faço negócios." Depois mudou de assunto. Mas naquela noite, depois que as crianças dormiram, ficou sentado sozinho no escritório por muito tempo. E na manhã seguinte, ligou para Grant Whitmore e disse 3 palavras que fizeram Grant pedir para repetir porque não acreditou ter ouvido direito. "Reduza tudo." Nos 3 meses seguintes, Stefan saiu da linha de jogos clandestinos que rendia milhões por trimestre, cortou todo o sistema de proteção no lado sul, transferiu as fachadas de casa noturna para outra pessoa, e despejou dinheiro em imóveis legítimos e na rede de restaurantes que a Valente Holding sempre possuíra, mas nunca havia tratado como prioridade. Orion não perguntou por quê, porque Orion nunca perguntava. Mas Grant perguntou, e Stefan respondeu com a frase que o velho advogado escreveu no caderno e sublinhou 2 vezes. "A menina me perguntou o que eu faço. E não quero mentir para ela para sempre." Brin soube não porque Stefan contou, mas porque viu ele chegar mais cedo em casa. Viu ele à mesa às 6 da tarde em vez das 10 da noite. Viu ele ler para Phoebe antes de dormir em vez de desaparecer no escritório. E notou que o celular tocava menos. Orion ficava do lado de fora da porta com um rosto menos tenso. As reuniões de madrugada pararam de acontecer. E ela não era ingênua. Sabia que Stefan não conseguiria lavar 15 anos de sangue com alguns meses de negócios legais. Mas conseguia ver que ele estava tentando. E para Brincalavai, que tinha crescido num mundo onde ninguém nunca tentou por ela, alguém tentando era suficiente para deixar algo dentro dela mudar. A mudança no casamento não veio com um grande momento. Veio em coisas tão pequenas que eram quase invisíveis. Stefan começou a preparar 2 xícaras de café de manhã em vez de uma. Brin começou a ficar à mesa de jantar depois que as crianças terminavam de comer em vez de desaparecer para o quarto. Eles começaram a conversar sobre Phoebe, sobre Theo, sobre consultas médicas, lição de casa, e essas conversas sobre as crianças foram aos poucos se alargando em conversas sobre tudo mais. Não muitas, não profundas, mas elas existiam. E a existência delas era um tipo de milagre dentro de um casamento cujos primeiros 18 meses tinham sido nada além de silêncio. Então numa noite as crianças foram dormir cedo porque Phoebe estava exausta de um passeio escolar e Theo estava dentindo e tinha ficado irritado o dia todo antes de desabar às 7. Stefan estava sentado no sofá lendo documentos e Brin estava sentada ao lado dele lendo um livro, sem a mesa de 12 lugares entre eles, apenas 2 pessoas num sofá com um travesseiro de distância entre si. E em algum momento que ninguém conseguia nomear exatamente, Brin adormeceu, a cabeça tombando, depois pousando no ombro de Stefan. E ele ficou rígido por um segundo, e depois não se moveu mais. Por 3 horas inteiras, mesmo enquanto o pescoço ia ficando torcido e o braço ficava dormindo, porque tinha medo de que se mexesse, ela acordaria e iria embora, e aquele momento nunca mais voltaria. Na manhã seguinte, Brin acordou e percebeu que tinha dormido no ombro do marido a noite inteira. Se sentou reta, olhou para Stefan de olhos fundos por ter ficado acordado, e não pediu desculpas, não explicou, não fingiu que não tinha acontecido. Apenas disse: "Café." Stefan entendeu que não era uma pergunta sobre café. Era o jeito de Brincalavai de dizer "fico" sem colocar sentimentos em palavras, porque nenhum dos dois era bom nisso. Algumas noites depois que as crianças dormiram, Stefan ficou na varanda olhando para o horizonte de Chicago. As luzes da cidade espalhadas abaixo como um tapete brilhante que antes ele pensava que possuía, mas agora apenas via como algo bonito. E Brin saiu e sentou ao lado dele. 2 cadeiras numa varanda que por 2 anos nunca tinha os dois ao mesmo tempo.
Ela olhou para a cidade, depois para ele, e perguntou. Você tem medo? Stefan olhou para ela. Medo de quê? Brin disse. Medo de amar. O silêncio se estendeu. O vento do lago Michigan varreu a varanda com um sopro frio. Stefan olhou para o horizonte, depois falou devagar. Tenho medo de perder. Tenho medo de perder as crianças. Tenho medo de perder. Ele parou, olhou para ela, e pela primeira vez em 2 anos não a chamou pelo nome nem desviou de nomeá-la. Tenho medo de te perder. Brin não falou. Apenas colocou a mão na dele no apoio do braço, e ele virou a palma para receber a dela, e ficaram assim, os dedos entrelaçados, o horizonte de Chicago à frente, a respiração tranquila de 2 crianças dormindo ecoando da sala atrás deles. Sem beijo, sem confissão, sem grandes promessas. Apenas 2 pessoas partidas aprendendo a se tocar sem ter medo de se cortar. 6 meses depois da audiência, numa manhã de sábado no início de junho, quando Chicago aqueceu o suficiente para fazer as pessoas quererem sair, Stefan disse a Brin que queria levar as crianças num piquenique no Millennium Park. E Brin o olhou como se ele tivesse acabado de falar em língua estrangeira, porque nos 2 anos em que o conhecia nunca uma vez o tinha ouvido usar a palavra piquenique. Mas ela acenou. Embalou os lanches numa sacola, vestiu Phoebe no vestido de florzinha que a menina tinha escolhido para si mesma na loja na semana anterior, trocou o Theo, e os 4 deles saíram pelo elevador parecendo pela primeira vez uma família em vez de 4 pessoas que por acaso moravam no mesmo lugar. Orion dirigiu o Escalade na frente. Outro SUV com 2 seguranças atrás, porque Stefan Valente podia estar diminuindo o império, mas inimigos não diminuem por ordem. E Orion estacionou a curta distância do gramado principal do Millennium Park, encostou no veículo com o rosto frio, os braços cruzados, os olhos varrendo cada direção, a arma escondida sob o paletó, pronto para qualquer coisa, exceto para o que acabou testemunhando naquela tarde. Brin estendeu uma manta na grama perto da Crown Fontaine, colocou o Theo nela, e Stefan sentou ao lado dela de forma estranha, porque um chefe da máfia de Chicago não tinha memória alguma de sentar na grama num parque público num sábado à tarde, e as pernas dele não sabiam como se dobrar confortavelmente. Phoebe ficou de pé na manta e olhou ao redor para o gramado amplo com outras famílias brincando, crianças correndo, um céu azul não bloqueado por paredes de concreto nem telhados de metal. Então tirou os sapatos, colocou os pés descalços na grama, sentiu cada fio contra a sola que 1 ano antes estava infectada, e então correu. Não correu para longe, não correu em busca de comida, não correu com medo. Correu porque tinha 7 anos e o gramado era grande e o céu era azul. E pela primeira vez na vida, não precisava correr para nenhum lugar. Só podia correr. E uma gargalhada saiu dela. Alta, clara, real. Uma gargalhada que Stefan nunca tinha ouvido, porque todas as outras vezes que Phoebe tinha rido, tinha sido pequeno, cauteloso, o riso guardado de uma criança que ainda não tinha certeza se tinha permissão de ser feliz. Mas esse riso era diferente. Subia da barriga e ecoava pelo gramado. Stefan ouviu e sentiu algo rachar dentro do peito de um jeito que não queria vedar de volta. Theo ficou sentado na manta observando a irmã correr, os olhos arregalados. Depois engatinhou para fora da manta, agarrou um punhado de grama, e enfiou na boca, o rosto contraindo com o gosto estranho. Brin riu enquanto tirava a grama de volta. Stefan observava os 2 filhos no meio de um parque no meio de Chicago e pensou, isso é o que comprei uma cidade inteira e ainda assim não consegui comprar. Phoebe voltou correndo, as bochechas coradas, a respiração acelerada, o suor colando o cabelo na testa, e se jogou na manta entre Stefan e Brin. Olhou para Brin, depois para Stefan, depois de volta para Brin, e perguntou com o mesmo tom casual que usava para perguntar sobre o tempo. Mas os olhos não eram comuns nem um pouco. Tia Brin, você é minha mãe, né? Brin congelou com a mão ainda limpando o rosto de Theo, e o mundo ao redor pareceu suavizar. O barulho do parque, a música da fonte, o vento, tudo se afastando para o fundo até que só a pergunta de uma menina de 7 anos ficou suspensa no ar. Brin olhou para Stefan e nos olhos dele viu a resposta que ele queria dar mas estava deixando para ela, porque entendia que essa não era a decisão dele.
Brin se ajoelhou na grama na altura dos olhos de Phoebe, do mesmo jeito que tinha se ajoelhado na frente dela naquela primeira noite no cobertura, pegou as duas mãos da menina e disse: Você tem duas mães. Jolene te trouxe ao mundo, e Jolene te ama mais do que você sabe. E Brin parou, engoliu algo apertado na garganta. E Brin estará aqui. Brin vai sempre estar aqui. Phoebe a olhou com olhos menos velhos do que tinham sido um ano atrás. Depois enrolou os braços em torno do pescoço de Brin, e Brin a abraçou de volta. Stefan ficou sentado ali observando com os olhos ardendo tanto que não conseguia enxergar direito. Então Phoebe estendeu a mão para a de Stefan e o puxou para o abraço, e os três ficaram assim agarrados na grama do Millennium Park no meio de uma tarde de sábado, e Theo engatinhou até eles e deu uma palmada na canela de Stefan e riu, porque não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que todas as pessoas que amava estavam num só lugar, e isso era suficiente. Orion ficava parado ao lado do SUV a 30 metros de distância, o rosto ainda frio como pedra, os olhos ainda varrendo em busca de ameaças. Mas em algum momento, tirou o celular do bolso e tirou uma foto. 4 pessoas na grama, luz do sol da tarde, o horizonte de Chicago atrás delas. Depois deslizou o celular de volta no bolso e voltou a fazer a guarda como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Stefan pediu a Orion para lhe mandar a foto, mandou imprimir, enquadrou em madeira simples, e pendurou na parede da sala bem ao lado do retrato do avô. A parede que por 2 anos tinha guardado apenas uma fotografia do homem que construiu o império e lamentou que não veria sua continuação agora tinha uma segunda. 4 pessoas na grama. Stefan ficou olhando para os 2 quadros lado a lado e falou baixinho, para que ninguém a ouvisse. Vovô, encontrei. 5 meses depois daquele piquenique, a adoção foi finalizada. O juiz assinou os papéis e Phoebe e Theo oficialmente passaram a carregar o nome Valente. E naquela noite, Phoebe perguntou a Stefan se isso significava que ele nunca a devolveria. Stefan disse nunca. E ela acenou com a cabeça e foi dormir como se fosse tudo o que precisava. Os anos que se seguiram se moveram num ritmo que o cobertura nunca tinha conhecido. O ritmo de família, bagunçado, barulhento, imperfeito e bonito. Quando Phoebe completou 10 anos, pediu a Stefan para levá-la ao armazém onde ele a tinha encontrado 4 anos antes. Stefan dirigiu para o lado sul com Brin no banco da frente e Phoebe atrás. E quando chegaram, o armazém havia sumido. O lote inteiro tinha sido limpo e substituído por um conjunto habitacional de 3 andares na cor creme com um parquinho infantil no meio, um projeto que Stefan tinha financiado silenciosamente através de uma instituição que não carregava o nome Valente, porque não tinha feito aquilo para ser visto. Phoebe ficou parada na calçada olhando para o prédio novo, tentando lembrar do armazém antigo, mas a memória já havia começado a ficar desfocada do jeito que memórias de infância ficam desfocadas quando são substituídas por melhores. E ela disse: É aqui o lugar, né, pai? Stefan acenou com a cabeça, e Phoebe ficou quieta por um momento, depois disse: Lembro que estava com tanto medo. Lembro de segurar Theo e pensar que íamos morrer aqui. Aí você apareceu e tudo mudou. Stefan segurou a mão da filha e não falou, porque não precisava. E Brin ficou atrás deles com a mão no ombro de Phoebe. E os 3 ficaram parados na calçada olhando para algo novo surgindo das cinzas velhas. 1 ano depois, no telhado do cobertura numa noite de setembro, quando o ar de Chicago tinha esfriado o suficiente para precisar de um casaco mas ainda não o suficiente para entrar, Stefan e Brin se casaram de novo. Não a primeira vez que tinham se casado, mas a primeira vez por amor. Não havia convidados, exceto Orion como padrinho, o rosto frio como pedra, mas os olhos um pouco úmidos, o que ele negaria até morrer. Grant Whitmore como testemunha. A doutora Faith e GWYN na primeira fila. Phoebe de vestido branco segurando flores. E Theo, com 5 anos, carregando as alianças num travesseiro pequeno que quase deixou cair 2 vezes. Brin vestiu um vestido branco simples, não um vestido de noiva caro, apenas um vestido que escolheu numa loja comum, porque disse que desta vez queria que tudo fosse real e não uma performance. E quando ela subiu para o telhado com Phoebe na frente guiando-a, Stefan a viu e chorou.
Orion observou o patrão chorar e o rosto dele deu uma leve contração, porque em 10 anos com Stefan nunca tinha visto isso. Nunca, nenhuma vez. E Grant teve que se virar e enxugar os olhos com um lenço porque era velho e as lágrimas não mais obedeciam. Stefan chorou não de tristeza, mas porque observava a mulher caminhando em direção a ele e se lembrava de que 2 anos antes ela tinha assinado os papéis do casamento com um rosto gelado num escritório de advogado. E agora ela estava sorrindo, segurando flores, caminhando na direção dele porque queria, não por causa de dívida, não por causa de um acordo, porque ela o escolheu. E Stefan Valente nunca tinha sido escolhido por amor na vida. Phoebe entrou na adolescência e começou a perguntar sobre Jolene, não com raiva nem amargura, mas com a curiosidade de uma menina tentando entender de onde vinha. Stefan e Brin responderam honestamente, contando sobre as circunstâncias, a rede, o desespero, o amor que Jolene tinha, mas não tinha vida para mostrar. E quando Phoebe disse que queria encontrá-la, eles a ajudaram. Jolene havia ficado limpa, morava em Milwaukee, trabalhava na cozinha de um pequeno restaurante, alugava um apartamento de um quarto limpo. E quando Phoebe entrou naquele restaurante num domingo à tarde, Jolene estava atrás do balcão e viu a filha, mais alta, mais saudável, mais luminosa, e saiu correndo e a abraçou e chorou em silêncio. E Phoebe a abraçou de volta desta vez, não com os braços defensivos de uma menina de 6 anos, mas com o abraço de uma adolescente que entendia que a mãe não tinha ido embora porque não a amava. Tinha ido porque a amava demais com muito pouco para oferecer. Brin ficou do lado de fora do restaurante olhando pelo vidro, segurando a mão de Stefan. E não entrou, porque sabia que aquele momento pertencia à mãe e filha. Theo cresceu rápido. O bebê gordinho que aprendeu a andar no cobertura era agora um menino de 12 anos quase da altura de Phoebe, obcecado com basquete, sempre em movimento. E Stefan não perdeu nenhum dos jogos escolares do filho, sentado nas arquibancadas com Brin, os dois parecendo deslocados entre os outros pais comuns, mas ninguém se importava porque Theo estava marcando pontos, e era a única coisa que importava. Mas numa noite Theo ficou na mesa do jantar, empurrou o prato para o lado, e disse: "Sou diferente dos meus amigos. Eles têm fotos de recém-nascido, vídeos no hospital, histórias do primeiro dia. Eu não tenho nada disso." Stefan pousou o garfo, olhou para o filho, e disse: "Você tem algo melhor do que foto de bebê. Tem uma foto de 4 pessoas na grama do Millennium Park. O dia em que deu seus primeiros 3 passos e caiu no meu colo. Tem uma história sobre uma noite num armazém onde a irmã te segurou por 3 dias sem soltar. Tem uma história sobre uma mãe que te amou o suficiente para te soltar. E outra mãe que te escolheu sem ninguém obrigá-la a escolher. Tem uma história de amor que sobrevive ao sangue. E prometo que nenhuma foto de recém-nascido neste mundo vale mais do que essa história." Theo olhou para o pai, depois para Brin na entrada da cozinha enxugando os olhos e fingindo que eram cebolas. Depois para Phoebe, que acenava concordando. E não disse mais nada. Só puxou o prato de volta e continuou comendo. Mas naquela noite abraçou Stefan mais demoradamente do que de costume antes de dormir. E foi a única resposta que Stefan precisava. Phoebe se formou como a melhor aluna da turma e ganhou uma bolsa integral para Northwestern e para medicina. E a cerimônia foi realizada no grande auditório da escola com centenas de pais lotando os assentos. Mas Stefan via apenas uma pessoa naquele palco, uma menina de 18 anos num manto azul escuro, a capinha levemente torta, parada no microfone com olhos que não eram mais tão velhos como tinham sido naquela noite no armazém, mas ainda carregavam a profundidade de alguém que viveu mais do que a idade deveria ter permitido. Brin ficou ao lado de Stefan, a mão enrolada na dele, os olhos já vermelhos antes mesmo de Phoebe subir ao microfone. Jolene ficou algumas filas atrás ao lado da doutora Faith, usando uma blusa nova que tinha comprado com o salário da cozinha em Milwaukee, o cabelo cortado curto e arrumado, mais de uma década limpa, os dedos amassando o programa da cerimônia onde o nome Phoebe Valente estava impresso em tinta preta no papel branco. Theo ficou ao lado de Orion, 12 anos, as pernas longas cruzadas na cadeira da frente, enquanto Orion ficava reto como um prego com um rosto de pedra, mas com um lenço de papel escondido no paletó porque já tinha ido a eventos familiares valentes suficientes para saber que ia precisar. Phoebe segurou o microfone, olhou para a plateia,
E começou com uma voz firme que só as pessoas que a conheciam desde o início entendiam que tinha sido construída a partir de noites de medo e anos de ser amada. Quero agradecer a 3 pessoas em especial. O olhar dela buscou rostos na multidão. Primeiro, minha mãe, Jolene. A mulher que me trouxe ao mundo e me amou o suficiente para me soltar. Você me deu a coisa mais difícil que uma mãe pode dar. A liberdade de viver melhor. E quero que saiba que nunca vou esquecer. Jolene baixou a cabeça nas últimas filas, os ombros sacudindo, e a doutora Faith colocou a mão nas costas dela. Phoebe continuou. Segundo, meu pai, Stefan. O homem que se ajoelhou na lama do lado de fora de um armazém e me escolheu quando o mundo passou em frente. Você não é perfeito. Seria o primeiro a admitir. Mas você me escolheu, a mim e ao Theo, numa noite em que ninguém mais o fez. E mudou tudo o que você era para merecer essa escolha. Eu te amo, pai. Stefan ficou sentado perfeitamente imóvel, o maxilar travado, os olhos fixos na filha no palco sem piscar, e Brin sentiu a mão dele apertar a dela até quase doer. Mas ela não puxou. Phoebe virou os olhos para Brin e a voz amoleceu um pouco. E por último, minha mãe Brin. Que também foi uma vez uma criança que ninguém escolheu. Que sabe como é crescer num sistema onde você não é querida. E por causa disso, me escolheu porque me olhou e se viu em mim. E decidiu que eu não precisaria viver a vida que ela viveu. Família não é decidida por sangue. É decidida por escolha. E eu fui escolhida por pessoas extraordinárias. O auditório aplaudiu, mas Stefan não ouviu. Ouvi apenas Brin chorando ao lado dele e a voz de Phoebe ecoando pelas caixas de som. E pensou na criança magrela segurando o irmão naquele armazém e em como ela estava num palco agora. E pensou em como se ajoelhar na lama naquela noite foi a única decisão da vida dele que não precisou pensar, e também a única decisão da qual nunca se arrependeu nem por um segundo. Os anos depois disso foram Phoebe na escola de medicina da Northwestern, noites brancas na biblioteca, turnos de fim de semana num hospital universitário. E quando se formou médica, não escolheu um hospital particular brilhante ou uma especialidade cara. Foi de volta ao hospital público no lado sul onde Brin tinha trabalhado uma vez, onde crianças abandonadas eram trazidas para a emergência à meia-noite e precisavam que alguém as visse como seres humanos, e não como um processo. Sei como é ser esquecida pelo mundo, Phoebe disse a Stefan quando ele perguntou por que não escolheu um lugar melhor. Quero ser a pessoa que aparece para essas crianças. Do jeito que você apareceu para mim. Theo foi pelo próprio caminho. Não foi jogar basquete profissional apesar do talento. Em vez disso, fundou uma ONG que ensinava basquete para crianças do lado sul, usando o esporte como ponte para tirá-las das ruas. E quando Stefan perguntou de onde veio a ideia, Theo sorriu e disse: Você e a mãe me ensinaram que ter recursos significa ter responsabilidade. Estou só fazendo o que vocês me mostraram. Theo se casou e ele e a esposa adotaram uma menina de 5 anos do sistema de acolhimento, continuando o círculo que Stefan havia iniciado naquele armazém. E a primeira vez que Stefan segurou a neta adotiva, olhou para aqueles olhos atentos e viu Phoebe, viu a si mesmo, viu Brin, viu toda criança que ninguém quis e que por fim encontrou um lar. O cobertura não era mais silencioso. Todo domingo estava cheio. Phoebe trazia o marido e os filhos. Theo trazia a esposa e a filha adotiva. A doutora Faith aparecia uma vez por mês. Grant ficava velho mas ainda vinha tomar uísque com Stefan na varanda. E Jolene estava ali todo domingo na cozinha ajudando Brin a cozinhar. As duas mulheres rindo juntas com a facilidade fácil de pessoas que sobreviveram a algo que mais ninguém conseguia entender completamente. Duas mães amando as mesmas crianças de formas diferentes, sem ninguém precisar comparar. Porque amor não é competição. Muitos anos depois, Stefan Valente ficou sentado na varanda do cobertura com o cabelo completamente branco. As mãos que um dia tremeram misturando fórmula numa farmácia à meia-noite agora repousavam quietas no apoio da cadeira. E ao lado dele estava Brin, o cabelo com fios de prata também, os olhos precisando de óculos de leitura agora, mas o sorriso ainda o mesmo sorriso que ela deu pela primeira vez na grama do Millennium Park. No dia em que Phoebe perguntou se Brin era a mãe dela.
De dentro do cobertura, risadas transbordavam pela porta de vidro levemente aberta. Phoebe estava jantando com o marido e 2 filhos pequenos. Theo discutia com a filha adotiva por causa de um controle de videogame. Jolene estava na cozinha rindo com a esposa de Theo sobre uma receita nova. Alto, caótico e perfeito. O cobertura que um dia tinha guardado apenas escuridão e 2 estranhos sentados nas pontas opostas de uma mesa de 12 lugares agora não tinha cadeiras suficientes para todo mundo. Brin olhou para o horizonte de Chicago, depois se virou para Stefan e perguntou com a voz gentil de alguém que não precisa da resposta, mas quer ouvi-la assim mesmo. Você se arrepende de alguma coisa? Stefan pensou por um momento, depois disse. De uma coisa. Deveria ter me casado com você por amor desde o começo, em vez de perder quase 2 anos vivendo como estranhos sob o mesmo teto. Brin riu, um riso suave e quente que pertencia a lhe. Se tivesse sido assim, eu não teria te odiado por tempo suficiente para aprender como era difícil te amar. Stefan a olhou e pensou que queria ouvir aquele riso até o último dia. Lá dentro, o aniversário de 25 anos de Phoebe estava acontecendo no mesmo cobertura onde a menininha descalça e semi-esfomeada tinha entrado pela primeira vez 19 anos atrás e perguntado se ia sujar o carro. E agora era onde ela comemorava com a família, com as pessoas que amava. Stefan olhou pela porta e viu a filha rindo. 25 anos. Pediatra, saudável, feliz. E ainda não tinha se acostumado àquela sensação. A sensação de que uma criança que tinha encontrado morrendo num armazém estava agora rindo na própria casa. Phoebe saiu para a varanda com um copo d'água, ficou ao lado de Stefan, encostou no corrimão, olhou para as luzes da cidade lá embaixo, e disse: Pai, quero te perguntar uma coisa. Se você pudesse voltar aquela noite, sabendo tudo o que ia acontecer, as audiências, a mídia, a traição de Knox, Preston Hale, as noites sem dormir, tudo. Você ainda entraria naquele armazém? Stefan não hesitou. Colocou o copo no chão, se virou para a filha, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mãos que tinham carregado sangue, estilhaçado vidro, assinado ordens das quais não se orgulhava, e que agora só sabiam segurar. E disse: Eu entraria naquele armazém de novo. Me ajoelharia na lama de novo. Diria as mesmas palavras de novo, 1000 vezes sem mudar nada. Encontrar você e o Theo foi a única decisão da minha vida que faria de novo, sem alterar um único detalhe. Essa decisão me deu 2 filhos. Me deu um motivo para amar de verdade a sua mãe, Brin, em vez de viver para sempre como 2 sombras. E hoje sei que o homem verdadeiramente rico não é o que tem mais dinheiro no banco nem mais poder na rua. É o que tem coragem de parar quando o mundo inteiro continua andando. É o que escolhe o amor quando partir seria mais fácil. Porque vocês não foram só crianças que salvei. Foram os anjos que me ensinaram que a riqueza real cabe dentro de uma família reunida em volta de uma mesa. Phoebe o abraçou, e Brin se aproximou e colocou a mão nas costas dos 2. E lá de dentro Theo gritou: Pai, vem comer bolo. Tá acabando. E os 3 riram e voltaram para dentro, para a luz, para o barulho, para a família. Stefan pausou na porta da varanda por um segundo, olhou de volta para o horizonte de Chicago uma última vez, a cidade que um dia pensou que possuía. Depois olhou para dentro do cobertura iluminado onde Brin segurava um neto. Phoebe cortava o bolo. Theo ria. Jolene recolhia os pratos. Entendeu que o maior império que jamais construiu não era feito de dinheiro nem de sangue. Era feito de um amor que quase nunca aprendeu a receber. Um amor que começou com um casamento falso, 2 crianças sujas, e uma noite ajoelhado na lama. Esta história talvez não seja apenas a história de Stefan e Brin. É um lembrete para todos nós de que família real não é construída por sangue nem por papelada, mas por escolhas corajosas em momentos que parecem comuns por fora. Que às vezes a pessoa mais forte não é a que nunca quebra, mas a que tem coragem de se ajoelhar, de abrir o coração, de amar quando o mundo inteiro diz que não deveria. Se essa história tocou algo dentro do seu coração, curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias que tocam a alma. Gostaríamos muito de saber o que você sentiu depois de ouvir esta história.
Já houve um momento na sua vida em que uma pequena escolha mudou tudo? Conta para a gente nos comentários. Lemos e guardamos cada mensagem com o coração aberto. Desejando a todos que assistem saúde, alegria e dias cheios de paz. Até o próximo vídeo.